Tem volante que faz sucesso no Equador, oferecido ao Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também as maiores torcidas do futebol brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Conta que a CBF avisou aos clubes sobre a decisão em relação ao impedimento semiautomático. Essa tecnologia será instalada no futebol brasileiro das séries A e B a partir do ano que vem. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Corinthians e Palmeiras nessa quarta-feira, Neoquímica Arena, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Outra partida importante da Copa do Brasil na quinta, Flamengo e Atlético no Maracanã, terá Rafael Claus no apito. Bora falar sobre a mais nova pesquisa divulgada sobre torcidas. O jornal o Globo publicou nessa segunda-feira uma atualização a respeito dessa pesquisa, tá? Que aponta o Flamengo como o clube mais popular do país. 21,2% das pessoas que responderam à enquete se declarou torcedor rubro-negro. Corinthians aparece em segundo com 11,9%. Empate praticamente técnico entre Palmeiras e São Paulo na terceira colocação. O Verdão é o terceiro com 6,5%, São Paulo é o quarto com 6,4%. Vasco aparece já bem atrás com 3,4%, o Grêmio é o sexto com 3%. Cruzeiro e Atlético Mineiro empatados com 2,3% para cada. O Bahia é o nono, 2,2%, o Santos o décimo com 2% da população nacional. O Internacional na 11ª colocação com 1,7%, o Botafogo é o 12º com 1,5%, o Sport é o 13º com 1,3%. Fechando a relação, Fluminense em 14º, Vitória em 15º, Fortaleza é o 16º, Ceará o 17º, Santa Cruz o 18º, Atlético Paranaense e Remo fecham a lista dos 20 times com mais torcida no país. Se curte esse negócio de torcida, acredita nas pesquisas, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Informação importante na busca por um volante para substituir Richard Rios. O Verdão recebeu uma sugestão interessante. Patrick Mercado, meio-campista de 21 anos de idade, atleta do Independiente Del Valle. O intermediário procurou o Palmeiras para sinalizar a possibilidade de contratação desse atleta. O torcedor do Vasco vai se lembrar dele nas eliminatórias entre Independiente Del Valle e Vasco. Ele foi autor de 2 gols e mais uma assistência. Muita qualidade com a bola nos pés e também ótima capacidade de reposição e recomposição no sistema defensivo. Segundo esse intermediário, o Palmeiras teria a possibilidade de comprá-lo por 6 milhões de euros, ou melhor, dólares, o que equivale a mais ou menos 34 milhões de reais, bem menos do que custariam o Marcel Ruiz do Toluca ou o Nelson de Ossa, jogador que pertence ao Monterrey. Esses dois atletas são alvos do Palmeiras de forma declarada, mas com custos altíssimos e ambos dispostos a jogar no futebol europeu. E é exatamente por conta dessa dificuldade financeira que o Palmeiras não avançou em nenhum dos nomes. Patrick Mercado foi sugerido e está sendo avaliado. Informação sobre essa sugestão foi divulgada pelo site Nosso Palestra. Só para completar sobre o Verdão, o Palmeiras encaminhou a renovação de contrato de Riquelme Felipe, meio atacante de 18 anos de idade, que escreveu toda a sua história com a camisa do Palmeiras, jogador que estreou como profissional no último sábado na vitória contra o Grêmio. O contrato atual se encerra em março de 2028 e será prorrogado com direito ao aumento salarial e também na multa rescisória. Boa noite, Nicola. O Palmeiras vai contratar um volante para o lugar do Richard Rios? Sim, o Palmeiras está no mercado. Negócios difíceis, até porque o mercado está bem inflacionado. As duas primeiras tentativas, Marcel Ruiz do Toluca e Nelson de Ossa do Monterrey. O Ruiz quer jogar na Europa, o de Ossa está avaliado em 16 milhões de dólares. Até por isso o Palmeiras começou a observar outras alternativas no mercado. E aí que surgiu um cara chamado Patrick Mercado. Esse cara é equatoriano, joga no Independiente Del Valle. Quem assistiu a Del Valle e Vasco vai lembrar do jogador. Ele fez 2 gols e deu uma assistência na classificação do Del Valle em cima do Vasco da Gama. Bom jogador, ele é mais do que um volante, né? Aquele meio campista total e completo, tem muita versatilidade, enfim, gostei dele. Não o conhecia. Só tô vendo 21 anos de idade, tá? Foi sugerido por um intermediário, o Palmeiras ficou de analisar prós e contras. Segundo esse intermediário, dá para tirá-lo do Del Valle por 6 milhões de dólares. Enfim.
Se rolar, acho que pode ser bom reforço. O Éder Ferreira, procede informação de que o Rocher do Internacional pode pintar no Palmeiras? Não acredito nessa possibilidade. Só para lembrar, né? Rocher está entre os principais goleiros do futebol brasileiro. Muito bom jogador, uruguaio titular da seleção, tem 5 partidas na Série A. Ele até pode se mudar ainda para outro clube. Mas qual é a lógica de um Internacional negociar o Rocher com o Palmeiras? Deixa eu ver se alguém chegou a publicar algo nesse sentido. O Palmeiras está atrás de goleiro, mas a ideia é contratar alguém que possa ser preparado para substituir, num futuro não tão distante, o Everton, tá? Então não acredito nessa possibilidade, não. E qual será que o Abel Ferreira vai ser humilde e pedir para mandar seus jogos na Neoquímica Arena? Certamente não, mas o Garage Gastrobar está fazendo uma referência à reclamação do Abel com relação ao gramado. O gramado do Allianz Parque, mais uma vez, já está deteriorado. As rolhas, vamos lá, o composto utilizado ao lado da grama sintética lá no Palmeiras é da rolha de garrafa de vinho, né? E essa rolha está muito deteriorada, então há uma reclamação dos jogadores e também no técnico, tá? Perdão trará outro 2 ou será o Gilberto pós-Mike? Matheus, alguém tinha me feito uma pergunta sobre isso na semana passada, e eu perguntei para o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base, né? Até o Rony Oliveira, Nicola, por que o Abel não sobe o Gilberto ala da base? A resposta do João Paulo: deve subir com a saída do Mike, tá? Então, o Gilberto tem 20 anos de idade, está desde o sub-13 no Palmeiras, ótimos números, muitos serviços prestados, muito bom como assistente na Copa São Paulo Júniores, foram 7 jogos e 8 assistências, ele, enfim, deve ter a oportunidade de ganhar minutos e ser mais presente no elenco profissional. O Jai é o titular, o Marcos Rocha é a primeira opção, e o Gilberto vai ter mais minutos e mais tempo treinando com o restante do elenco principal, tá? Fala sobre o interesse do Verdão no goleiro do Coxa. Pois é, Abílio, eu tô desde ontem atrás do empresário do Pedro Morisco, até porque também estão especulando que o Pedro Morisco interessa ao Flamengo. Eu confesso que eu ainda não consegui chegar nesse cara, tá? Para tentar avançar alguma coisa nesse sentido. Agora te falar sobre o Palmeiras. O Verdão fez ou não fez proposta por Marcel Ruiz. Nesse domingo, vários veículos de comunicação no México afirmaram que o Palmeiras havia feito uma proposta oficial para a contratação do volante do Toluca. Depois fui perceber que esses veículos mexicanos todos faziam referência à publicação de um jornalista brasileiro que eu não conheço. Fui perguntar para um dirigente do Palmeiras como é que anda essa história de Marcel Ruiz como reforço palmeirense. Essa pessoa assegurou que houve uma consulta sem proposta. E o Palmeiras não fez proposta porque percebeu que não conseguiria avançar. Tudo porque o Marcel Ruiz, que pertence ao Toluca, deixou bem claro num primeiro momento que pretende jogar no futebol europeu. Se for para deixar o Toluca agora, ele quer sair do Toluca para jogar na primeira prateleira do futebol mundial. A ideia de atuar no futebol brasileiro não lhe causa, pelo menos por agora, uma boa impressão. Dá para dizer que o Palmeiras desistiu do negócio? Não. Vale a lembrança do Ramon Sosa, que é reforço do Palmeiras. Cheguei a contar para vocês antes da Copa do Mundo sobre um acordo entre o Palmeiras e o Newcastle, enquanto o Ramon Sosa dizia que não sairia da Inglaterra. O tempo passou, as propostas para jogar na Inglaterra não apareceram, o Forest deixou bem claro que não iria utilizá-lo e o Ramon Sosa se tornou reforço alviverde. O Palmeiras conta com tempo para jogar a favor em relação ao Marcel Ruiz. Outro nome que vem sendo bastante debatido, de Nelson de Ossa. Esse jogador é muito caro, ele pertence ao Monterrey, que pretende faturar algo na casa dos 16 milhões de dólares. Recentemente o Betis fez proposta, mas também não conseguiu chegar a um acordo por conta do aspecto financeiro. Só para completar em relação ao Verdão, queria destacar que Palmeiras e Red Bull Bragantino disputam um meia chamado Dudu, que pertence ao Ituano. Ele tem 17 anos de idade, mas já atua no sub-20. Chegou, inclusive, recentemente a ser convocado para jogar pela seleção brasileira sub-17. Deixa até eu trazer uma informação para os palmeirenses. Na semana passada, cheguei a contar para vocês que o Palmeiras estava de olho no Matheus Reis. Essa notícia se deu antes da renovação do contrato do Piquerez. Acontece que o Matheus Reis está, de fato, de saída do Sporting de Portugal, tá? Essa é uma informação concreta, uma informação real. E a grande questão é, será que vai haver a insistência do Palmeiras em fechar com o Matheus Reis, mesmo com a permanência do Piquerez? Essa é uma pergunta importante que a gente vai entender daqui a pouquinho, tá bom? O Heitor Camilo quer saber se o Mike está fechado com o Santos, sim. Se despediu do Palmeiras ontem, antes do jogo, ele e os familiares entraram no Allianz Parque para se despedir do elenco também da torcida. Passagem bem bonita do
do Mike. E aí tem uma informação importante, Gilberto, jogador de 20 anos de idade, da base do Palmeiras, está desde o Sub-13 no Verdão, deve ganhar mais minutos no time principal, tá? O próprio João Paulo Sampaio foi quem me confirmou essa notícia. O Gilberto é muito bem avaliado internamente, eu confesso que vi muito pouco na base, mas o cara chegou a fazer 7 jogos nessa Copa São Paulo de Juniores e meteu 8 assistências. Cara de muitos passes para gol. Rapaziada, pô, ficamos aqui com aquele giro de novo do Palmeiras, o maior clube do povo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá essa moral pra gente, rapaziada. Se inscreva ali no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? Rapaziada, dá essa moral pra gente também. Se você quiser se tornar um apoiador deste canal, é muito fácil, só você se tornar membro caso você for inscrito. Se você não for inscrito, só se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo, combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos que vamos.